Você bateu 100 mil, parabéns. Parabéns, ó, a maioria nem chega perto disso. Mas deixa eu te dar a verdade que quase ninguém engole. Os primeiros 100 mil não são o cheguei lá. São o agora o game vai começar. Que existe um padrão cruel no mercado que é o trader rala 2, 3, 5 anos para juntar esse patrimônio e perde tudo em 3 semanas. Eu sou prova viva disso. Já contei em outros vídeos a minha experiência no início, que eu levei 3 anos para juntar uma grana e acabei perdendo tudo em uma semana. Enfim, o ego infla, a pressa volta, a disciplina relaxa, o mercado não tem a mínima dó de você, cobra o imposto da arrogância. Então, se você chegou nos 100 mil, a pergunta não é como é que eu ganho mais? A pergunta é, ou deveria ser, como eu paro de devolver tudo? E o passo mais importante, depois de atingir os primeiros 100 mil, é simplesmente de fala. É difícil de executar. Então vamos lá, blinde a sua base, né? Sem base você não tem escala. Sem base você só aumenta o tamanho da sua queda. Primeiro, tire o freio de mão. Se você ainda tem dúvidas, você está longe de estar rico. Você, no máximo, está com uma fantasia do que é a riqueza. Cartão de crédito, cheque especial, parcelamentos eternos, juros abusivos. Inclusive, mandar um abraço para os meus amigos que sempre ouvem o conteúdo que eu publico aqui, estão totalmente endividados, mesmo ganhando muito bem, acima da média do brasileiro ou afegão médio. Isso é um balde furado praticamente. Você pode fazer um trade bom, pode ter um mês positivo ou vários, pode até chegar no agora vai, mas quando tem um buraco drenando o seu suado dinheirinho, você não constrói uma bola de neve, você brinca de encher balde. E aqui entra a matemática que dói. Ganhar 2% ao mês, quem diria, né? Você se satisfaria com 2% ao mês? Pagar 12% ao mês de juro é muito fácil. E é exatamente isso que muita gente faz sem perceber, né? 2% ao mês, de forma consistente, é extremamente difícil. Mas pagar 12% de juros de cartão é muito fácil, né? Você não tem um investimento, você tem um inimigo silencioso trabalhando contra você todos os dias. Se a sua realidade inclui dívida cara, a prioridade não é, nesse momento, aumentar o seu lote. É zerar isso. Porque dívida cara não é detalhe, é emergência. O segundo ponto seria separar o capital da sua paz. Sabe por quê? Um iniciante, quando ele está começando, sabe por que ele quebra? Eu vou te falar por quê. Porque ele opera com o dinheiro que ele precisa no mês seguinte. Então, por exemplo, geralmente ele está trocando a conta de luz desse mês para, enfim, pagar uns juros um pouquinho a mais lá na frente, ou um cartão de crédito, aluguel, conta pessoal, prestação. E quando você precisa, você não opera. Você implora, você suplica para o mercado para ele te dar dinheiro. Depois do 100k, o mais inteligente que você faz é criar uma reserva fora do game. Uma reserva que te dá oxigênio, que te permite dizer: se hoje eu perder, minha vida continua como se nada tivesse acontecido. Isso é óbvio. Nós somos traders e todo trader é um profissional autônomo, né? Sua mão para de tremer, seu stop vira stop de verdade e você não vira refém do próximo candle. Trading exige clareza. Clareza exige segurança. E segurança exige separação. Conta de trade é uma conta de vida real. E vida real é outra coisa, né?
Quando você mistura essas duas coisas, você vira emocional. E emocional é combustível de quem está do outro lado. O terceiro ponto seria trate os 100 mil como um negócio, não como um troféu. O número é muito bonitinho para você estampar na parede, numa plaquinha, como muitos fazem, mas ele não vai te proteger, porque o que te protege é o processo. Você quer continuar crescendo, então você vai criar regras que você não negocia. Como, por exemplo, risco por operação fixo, limite de perda diária fixa, limite de perda semanal, máximo de operações por dia, checklist antes de clicar, revisão obrigatória ao fim da semana. Isso parece clichê, inclusive pode te soar até familiar, porque eu já falei isso em outros vídeos, mas ótimo, porque é o chato que é lucrativo. O emocionante, ele é muito caro, tá? A maioria não quebra porque o mercado ele é difícil, quebra porque improvisa. Porque muda a regra no meio do trade. Porque acha que experiência é sentir o mercado. Eu preciso sentir aquele sentimento para onde o mercado vai. Experiência é repetir o básico até virar automático. O nome disso é consistência, né? O quarto tópico é você não escalar o lote. Escale a consistência. O erro clássico, depois que você atinge os primeiros 100 mil, é o cara achar que encontrou o modo turbo e aí ele vê a conta maior e pensa, e se eu aumentar o risco? Será que eu vou chegar no primeiro milhão rapidinho? E aí começa a sequência. Um dia de euforia, um dia de overtrade, uma semana de vingança, um mês de destruição. Escala não é acelerar. Escala é sobreviver mais tempo com o mesmo padrão de execução. Quer aumentar o tamanho? Prova primeiro com dados que você merece. Não é por confiança, é por amostra. Faz, por exemplo, 100 operações seguindo a regra, com um risco controlado, com drawdown aceitável, com uma rotina mantida. Então você sabe se está subindo um degrau pouco gradual, sem heroísmo. Porque o mercado não premia coragem. Lembra que ele premia repetição com controle. O quinto ponto seria invista onde o retorno é inevitável. E o único lugar que eu conheço é você. Você pode até chego até os primeiros 100 mil, mas se sua mente for fraca, for uma mente de 10 mil, uma mente de 1.000, você vai perder essa grana. Se o seu corpo estiver um lixo, você vai perder essa grana. Se o seu sono estiver quebrado, você vai perder essa grana. Se a sua rotina for um caos, ou você simplesmente não tiver rotina, você também vai perder esse dinheiro. Seu maior ativo não é a sua conta bancária, é a sua capacidade de executar isso mais de uma vez. E execução vem de energia, clareza e disciplina. Aprende mais sobre risco, aprende mais sobre você mesmo, como o seu eu biológico funciona. Registra as emoções, identifica gatilhos, corta o que te sabota e guarda essa frase. O mercado ele não é um lugar onde você mostra o que sabe, ele é um lugar onde você paga por quem você é. O sexto tópico seria você definir o próximo marco, mas sem se iludir. Não adianta você vir como um grande emocionado e pensar assim, agora que eu atingi os meus primeiros 100 mil, é só eu fazer 10% ao longo do caminho para eu chegar a 1 milhão. Porque isso no mínimo, é motivador, mas também é muito perigoso. A sua mente, uma mente humana, ela adora atalhos, né? O próximo marco não precisa ser o marco do 1 milhão. Coloca o pé no chão. Vamos buscar o próximos 100 mil para totalizar 200 mil. E depois eu vou buscar o 300 mil. E depois o 500 mil e assim sucessivamente. O objetivo de um marco não é te dar ansiedade. É te dar uma direção. Quando você tem essa direção, você para de gastar energia com distrações, para de operar por tédio, para de buscar validação. Você começa a tratar cada real como um soldado com uma função, cada um com uma missão e zero desperdícios, tá?
E é assim que a bola de neve ela começa a crescer. Não porque você acertou o trade do ano, mas porque você simplesmente parou de se auto-sabotar nos dias comuns. No fim, eu resumo tudo isso numa frase que você precisa tatuar no seu cérebro ou imprimir, colocar em cima do seu computador ali onde você senta para operar. A frase é o seguinte: depois dos primeiros 100 mil, ganhar mais é consequência. O trabalho real não voltar para o 0 a 0. O trabalho real é não voltar para o zero inicial. Então me diz, você vai fazer o que com esse número? Você vai usar, por exemplo, como uma desculpa para relaxar? Ou de repente ele é suficiente, né, para você? Ou como prova de que você consegue repetir o processo? Porque o mercado não muda. Quem muda é você. Quem muda somos nós, na verdade, né? E é exatamente por isso que a maioria perde tudo depois do primeiro ganho grande. Se você entendeu isso, guarda isso dentro de si. Base primeiro, processo sempre, e crescimento vira resultado inevitável. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e ativar as notificações, porque constantemente tem vídeo novo aqui no canal. Valeu, falou, tamo junto, eu me chamo Ronald Coutrin e fui.